Olha que maravilha! Mais uma aula para a comunidade hoje. E eu disse assim que eu ia falar sobre saúde e dinheiro, né? Que eles estão, de alguma forma, um interfere no outro. E tem uma questão, né, que interessante, que é a questão da espiritualidade. E todos os estudos que eu fiz sobre saúde e também sobre essa parte financeira, o que que os grandes mestres e os grandes estudos mostram? Que é a questão da conexão corpo, né, mente e espírito, sendo que o espírito hierarquicamente ele é maior, né? Ele é o que influencia mais. Então, e essa parte, que, na minha opinião, né, nas mudanças que eu tenho feito, é o mais desafiador, porque eu fico, quando é que eu sei que eu estou conectada com o divino? Quando é que eu sei que eu estou conectada com a minha essência? Quando é que eu estou sendo, né, sendo eu, para que eu possa ter saúde e sendo eu, na minha essência, para cuidar também do dinheiro? E uma dos propósitos nossos aqui no planeta é o aprendizado. E a minha vida quase inteira, digamos assim, quando a gente faz aquela roda da vida, sempre o dinheiro fica aquele dentinho assim. A nota sempre é mais baixa, que tem a ver com muitas influências, né? Eu vou falar de algumas coisas aqui que a gente não está assim muito acostumado a ouvir falar, porque não é o dinheiro assim, planilha, né? Que é o que também eu ensino na mentoria, essa parte financeira sobre a sua mudança de identidade e essa conexão do espiritual, emocional e o corpo. Então, se não tem essa integração, o que que acontece? Uma desordem em algum lugar. E muitas vezes a pessoa busca uma solução fora. Uma técnica rápida, né? Ou então compulsão, como eu estava falando ainda há pouco sobre a preguiça, né? Que às vezes você tem algo, você faz um plano, uma meta gigantesca, alguma coisa assim, ou para a saúde ou para o dinheiro, e a sua mente, quando ela não consegue perceber ou enxergar aquilo ali, o que que ela faz? Trava para defender você. Então, eu tenho trabalhado muito nessas questões do que vai impedindo a gente de prosperar, impedindo de ter saúde. E as duas coisas estão conectadas. Eu até trouxe hoje aqui, eu vou falar logo aqui, uma questão que influencia tanto o dinheiro quanto a saúde é a parte emocional. E eu trouxe aqui hoje uma das placas que eu utilizo na mentoria. Isso aqui é uma placa radiônica e eu uso o quê? A radiestesia para identificar, que é com o pêndulo. Então, eu vou ver se tiver um tempinho aqui, eu faço um movimento aqui com o pêndulo. Então, aqui nessa placa mostra algo bem interessante, que é a questão das pressões que a gente tem, pressões do dia a dia, sobre resultado imediato, exigência, perfeição. Aí tem a questão de culpa, se desgasta, tem, como é que diz, problema de relacionamento, e envolve também a questão do lucro da empresa. E outra questão interessante, emocional, é o medo. O medo é algo que atrapalha muito. Medo de prosperar, medo de ter sucesso. Então, isso atrapalha bastante. E o medo de quê? De ter o controle, o medo da visibilidade, medo da escassez. Então, assim, haja medo interferindo na parte emocional. E isso interfere tanto na saúde como na parte financeira. Deixa eu colocar aqui a apresentação para a gente ter um. A gente não, eu ter um guia. Só que é bom compartilhar, né?
compartilhar a apresentação aqui com vocês. E para quem não estava no início, eu tenho usado muito esse aplicativo, né, do Google, que é o Notebook LM. Então, a gente dá um tema e aí ele prepara e eu vou vendo, né, se tem coerência ou não. E aí eu disse assim, vamos ver a questão de saúde, dinheiro e mentalidade. Como assumir as rédeas do ecossistema interno? Então, que é o que eu estava dizendo, essa parte, corpo, mente, espírito, né? Que tudo isso, quando está em desarmonia, vai gerando as desordens na conta bancária e na saúde. Então, existe o quê? Uma hierarquia invisível, que é a parte do descontrole financeiro. Então, é o quê? A superfície, é o que você vê, o que está aqui aparente. Então, as dívidas, né? E as questões físicas que aparecem no corpo. Então, isso é o que aparece na superfície. Só que se você não trata o que está por trás, ou o que está causando, então não é o dinheiro que vai resolver, e o remédio só remedia, como o nome já diz. E aí existe o quê? Cada um de nós temos padrões, condicionamentos, esses mecanismos internos, que alguns a gente vem já de fábrica e outros a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, essa parte do processamento é onde a gente pode, ele faz o quê? Opera no inconsciente, opera no invisível, e é uma parte que a gente consegue acessar com as terapias, com os tratamentos, psicoterapia. Então, a gente consegue acessar essa parte que está invisível para você poder chegar numa solução. E aí vem o que é mais desafiador de acessar, que é a raiz da questão. Então, o que que acontece? Aqui no o espírito e a alma, eles possuem um peso hierárquico maior. Uma doença da alma ou desorganização espiritual sempre frutifica, frutificará, fraturará a estrutura financeira acima dela. Então, ó, essa figura ela é bem interessante. Se você não tem uma raiz forte, o alicerce, o que que acontece? Isso vai atingir a superfície, igual a construção de uma casa. Se você não tem essa parte, não trabalha essa questão espiritual, da sua essência, da sua identidade, vai interferir nas outras partes. E o que é que atrapalha muito na nossa vida? O ciclo da estagnação. Então, muitas vezes a pessoa tem o quê? Uma ação inútil. Por exemplo, você está na academia, subindo escada. Está lá subindo escada, mas não sai do lugar. Está fazendo um movimento. Você gasta uma energia, e uma coisa muito comum do ser humano é gastar energia reclamando ou justificando a própria inércia. E acha que aquele movimento ali é uma forma de auto-engano. Outra questão importante na saúde é a questão da falsa cura. O que que acontece? A procrastinação, ela empurra a dor para frente. Enquanto buscamos curas rápidas fora, como compra compulsiva, alimentação, né, e outros vícios, isso aí nos afasta da nossa verdadeira essência. Então, o que que a mudança real ela exige? Algo assim, que é o abandono do estado inconsciente automático, porque nós vivemos no modo de luta e fuga, no modo de sobrevivência. Então, o que que isso faz? Ele vai no inconsciente e leva a gente para quê? Padrões do passado. Por isso que muitas vezes a gente fica no movimento e aí não sai do lugar. Então, isso serve tanto para a parte financeira como para a parte da saúde. Aí vem uma questão, né, que quando você procura, né, que uma validação externa,
e não consegue, o que que acontece? Uma ruptura. Aí vem o quê? Padrões aprendidos na infância, sintomas com gastos excessivos e picos de prazer temporário. Isso não sustenta a nossa paz, não traz nenhum tipo de segurança. E o que que acontece no mundo externo? Uma, vou chamar contaminação de informações que para fazer com que a gente fique nessa validação externa, buscando o quê? Fora, buscando coisas, buscando técnica rápida. E isso é o quê? Remediativo, não resolve. E como é que a gente consegue resolver essas questões com mais segurança, né? Com a segurança interna? Então, é você prover para si mesmo e para a sua própria mente. Ou seja, eu me olhar no espelho e ter aquele meu olhar para mim, não esperar a validação do outro. E o que é comum? Esperar a validação do outro, né? Porque todos nós temos feridas emocionais que, dependendo da situação, elas vão aparecer. E uma delas é procurar a validação para se sentir seguro. E o resultado da liberdade financeira e emocional, independentemente da permissão ou da aprovação externa. Então, isso é que é o que traz o quê? Uma liberdade. Quando você entra nessa validação externa, você fica preso, esperando, como diz aqui no título, o olhar alheio, né? A aprovação do pai, da mãe, do gerente, do amigo, do marido, de quem quer que seja. E isso faz com que a gente enfraqueça. Outra coisa muito comum que nos enfraquece é a questão do sequestro da dopamina. Então, hoje em dia, as mídias, né, nos estimulam a ter uma dopamina rápida. Então, por isso que o pessoal faz assim: diga essa frase hoje e amanhã aparece 1 milhão na sua conta. Aí o povo lá vai fazer, né? Não é? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu tinha muitas frases, né? O sucesso vem de múltiplas fontes e múltiplas rendas, né? Tem um monte de pessoas que ficam fazendo esse tipo de frase, esse tipo de técnica rápida, que gera o quê? Uma dopamina rápida. Então, isso depois vem o quê? Um vazio. E aí, o que que acontece? Essas pequenas vitórias, elas não são validadas. E aí vem o que a gente fica preso e paralisa. Porque faz algo, faz rápido, não valida, a sua mente não entende que teve uma mudança e aí volta para o padrão original. Então, por isso que é um movimento, né, que você fica ali preso. Então, aí depois vem o quê? Uma fome, deixa eu ver se tem na sequência aqui. Fome instintiva. O cérebro, que é instintivo, ele se sente privado e entra em alerta, buscando uma recompensa imediata. Foi o que eu já falei. O que que é? E depois vem o quê? Um gatilho, um acesso a vícios rápidos, açúcar, compras online, etc. Eu não sabia que tem gente viciada em compra online. Eu digo, gente do céu, fica enchendo o carrinho, né? Assim, eu não era compulsiva, mas eu tinha muito hábito de comprar livro, né, na Amazon. Que a gente, quando tem uma compulsão que elimina, às vezes a gente substitui por outra. Então, eu estava percebendo, eu digo, gente, estou comprando muito livro, não estou lendo. E aí, não era algo compulsivo, né? Mas existe isso. Me lembrei também outra coisa, né? Que hoje em dia ocorre muito aqueles jogo, né? Jogo do tigrinho, jogo não sei de quê, aquelas bets, não sei de que, acho que é de futebol, né? Nem conheço muito, né? Eu escuto o pessoal falar. Então, isso está fazendo com que as pessoas se afundem e, como diz o doutor Augusto Cury, a questão do mal do século, que é a ansiedade. Então, as pessoas ficam nesse movimento da dopamina, do instinto ali, como eu posso dizer, automático, e por isso que existe tanta crise de ansiedade.
porque a pessoa não tem o autoconhecimento nem a autopercepção. E aí vem o quê? Um pico enganoso, banho de dopamina que inunda o cérebro, aí tem um alívio imediato. Aí daqui a pouco, uma vez eu fui testar, eu disse, deixa eu ver quanto tempo eu fico aqui alisando o celular nos vídeos rápidos. Aí às vezes eu gosto de olhar os do YouTube, que tem mais indicação de filme. E eu tenho preguiça de procurar filme em plataforma. Aí eu gosto de já olhar alguma coisa. E gente, eu fiquei 20 minutos assim, do nada, faz assim, e eu lá, curiando o negócio lá, e o algoritmo vai mandando. Aí eu digo, "Ai, por isso que o pessoal fica preso." Então, é similar isso aí, né? Deixa eu ver aqui o próximo. Então, ó, o mecanismo, se você não adestrar a sua mente, validando o seu próprio esforço, ela buscará o prazer e a sabotagem. O que é validar? Vou dar um exemplo meu. Né? Quando eu, às vezes, quero fazer alguma coisa que tem um tempo maior, ou vou dar um exemplo de um livro. Estou escrevendo um livro. Então, eu vou escrever o primeiro capítulo. Aí eu, yes, estou até usando agora aqui uma taça direta aqui comigo para ter uma âncora de brindar. Yes, consegui. Nossa, uau, sou incrível, o máximo. E aí a pessoa faz, mas eu só fiz um capítulo, sim, mas eu vou validar. Eu não vou esperar que daqui que o povo leia o livro e vá validar. Não, eu escrevi o primeiro capítulo. E antes eu não dava valor a validar. Que besteira, validar, que coisa, eu já sei que eu fiz. Mas vocês não têm noção de quantas coisas eu já consegui só com essa mudança simples. Pode ser o yes, né? Ou então, como o Pelé, quando fazia o gol, né? Dava aquele pulo com a mão para cima, né? Os jogadores fazem muito esse movimento. Então, é a questão da validação. É muito, mas assim, muito importante. E eu tô. Deixa eu ver, isso aqui é um resumo. Deixa eu ver o próximo. Pronto, aí vem o quê? Quando a gente tem, como é que eu posso dizer? Algo que paralisa, eu estou fazendo, e aí vem uma situação que eu digo, ai, não consigo fazer, não vou conseguir, não consigo, e começam os pensamentos, né? O que é recomendado? Você, que é outra coisa que eu estou colocando em prática e está me ajudando muito, vocês que conhecem um pouquinho aí da minha história, que eu digo, ai meu Deus, não estou conseguindo fazer isso aqui, travei com a tarefa besta. E isso é comum de acontecer, né? Isso faz parte. Aí, isso aqui, ó, respiração e presença. Agora, antes de fazer aqui essa apresentação, estava eu aqui respirando, gosto de colocar a mão aqui assim, os pés no chão, e 1 minuto só, 1 minuto. O que acontece? O parasimpático, aliás, o simpático, né, que é o que fica ali no modo alerta, ele libera para que o parasimpático entre em ação. E aí vai desarmar os circuitos. Então, essa questão de respiração também é o que tem me ajudado, inclusive no bruxismo. Eu gosto de fazer respiração antes de dormir. Então, durante a noite, né, eu nunca mais quebrei dente, nem já fiz um bocado de implante aí, porque ficava nessa questão do bruxismo. Eu ia dormir o quê? Em estado de alerta. E eu não tinha essa consciência. Então, a respiração também é outra coisa interessante que ajuda nesse movimento. Se vocês tiverem perguntas, podem abrir o microfone e perguntar, porque eu fico disparo aqui a professora, e aí, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Isso aqui é uma repetição, né, do movimento da dopamina, né? O que acontece, que ele está mostrando que os passos para você eliminar essa questão do vício na dopamina. Então, a primeira coisa, a mente ela aprende que o controle financeiro é seguro e é prazeroso e você para de sabotar o planejamento.
Então, olha só como é simples: validação e respiração. Então, digamos, eu fiz lá um cofrinho, dá um exemplo, então uma aplicação lá no Tesouro Direto, alguma coisa assim. E eu olho que teve o quê? Juros. Nossa, yes. Aí às vezes a pessoa diz, "Não, mas foi R$ 5 só." Sim, mas vai juntando esses R$ 5, né? De cinco em cinco. Então, esse movimento, você não tem noção de quanto está fazendo diferença para mim. Aí vem o quê? Essa recompensa interna, ela vem pela dopamina. Mas se você não fizer nenhum tipo de movimento, o que que acontece? Ela lhe sequestra. E aí a questão, aí vem a celebração que eu falei, né, que é a pausa, e uma questão de que ação consciente, mínima, mínima, fazer por 5 minutos. E tem um rapaz na internet, Rafael, alguma coisa que ele fala de produtividade, que ele chama o quê? Tarefa de borda. Então, vou dar um exemplo aqui meu também. Preparando para fazer meu imposto de renda, eu mesma faço. Aí, o que seria uma tarefa de borda minha? Ver se ainda tem alguma nota fiscal que eu não salvei, e imprimir. Então, eu pego 5 minutos, olho meu e-mail, vou lá, olho se eu recebi de despesa médica, alguma coisa assim, e vou salvar. Pronto, 5 minutos, já fiz uma coisa. E não fico pensando assim, ainda não fiz nada e tal. Então, eu vou fazendo pequenas tarefas. Cada tarefa eu vou e faço uma validação, uma comemoração que eu consegui fazer. Aí vem a parte de quê? Do ambiente. Vou pegar aqui uma tradução que o notebook LN me deu um cangaté com essa figura. Vamos lá. Então, o que que é interessante? O autoconhecimento, você se tornar especialista de si mesmo. O que que acontece quando você tem algum tipo de falta? Você quer preencher com alguma coisa. Pode preencher com vício, com comida, com gastos, né? Então, isso aqui, quando eu percebo que algo pode estar acontecendo em mim, um gatilho vai disparar, um bem interessante, e aí eu fico o quê? Em estado de consciência, em autoobservação. Então, isso aí ajuda a gente se proteger e começar a ter pequenos movimentos. Aí vem o segundo escudo, que é a parte da arquitetura física, que é o quê? Criar estratégias de segurança e fricção. O que é a fricção? É aquele primeiro movimento, sair do canto, um empurrãozinho para sair do lugar. Então, isso aí, ele vai ajudar a você ter mais força da vontade. Não é força de vontade, é força da vontade, para que você consiga sair daquilo que está lhe atrapalhando. E outra coisa é a parte do compromisso social. Eu estou lá num grupo, aí a mentora disse: vamos fazer 100 vídeos, o desafio de 100 vídeos. E aí o pessoal postando, 20 de 100, né? 25 de 100. É você ir com compromisso, vendo que existe outras pessoas fazendo, e aí você vai conseguindo também realizar essa parte aí. E aqui essa parte da alma e do espírito, que está o quê? No centro, como se fosse assim, o centro do nosso circuito. Eu vi esse desenho, me lembrei daquele o Coração do Homem de Ferro, né? Que eu gosto de super-herói, aí ele usa aquilo ali, né? Começou a usar no início, porque ele foi atingido por uma bomba, e é um ímã eletromagnético para puxar os fragmentos da bomba, né? Que a própria fábrica dele construiu, ele foi atingido. Aí, quando eu vi esse escudo, eu me lembrei, eu digo, olha o escudo do Homem de Ferro. Então, aqui diz o seguinte: quando você tem essa conexão
essa harmonia com você, o seu corpo, sua alma, seu espírito, você consegue a sua validação de você mesmo. E isso é o quê? Você se preparar. Por isso que é importante você fazer terapia, o autoconhecimento, para você começar a perceber onde existem gatilhos e fazendo a sua defesa. Aí aqui diz o seguinte: quando você substitui a validação externa pela segurança interna, você desarma impulsos de compulsão, né? De querer gastar. Com o quê? Com a sua presença. É como se você vai adestrando o seu cérebro para que ele entenda que está tendo um movimento novo. Então, por isso que você tem que criar esse sistema de proteção. Se você não cria, você volta para o padrão anterior. E deixa eu ver o que mais. Sim, e aqui o que que acontece? Você fica com as rédeas da sua vida na sua mão. Você não fica dependendo do outro ou dependendo de estímulo externo para agir. Isso é simples? É fácil? Não muito. Aí eu quero mostrar aqui para vocês uma outra coisa. Sair daqui, interromper. É bom que vocês veem minhas 500 telas abertas no Google Chrome. Aí eu quis trazer uma coisa interessante que acontece na nossa vida, que é, vou pegar aqui minha coluna, o que que acontece quando você começa com essas práticas? Você começa a se acolher e a se reconhecer, que é uma forma, você racionalmente vai entendendo essas mudanças em você, para depois ir tendo essas mudanças que elas vão, como é que eu posso dizer, se tornando novas trilhas neurais. Então, por isso que é importante você ter essa decisão racional, primeiro, e depois é que você começa a parte interna, a parte do inconsciente, prestando atenção no que acontece com você, para ir promovendo as mudanças. Então, o fato de observar, pronto, eu estava vendo o quê? Uma tarefa, vou dar um exemplo meu que é mais fácil, tá? Estava vendo aqui uma tarefa que eu deixei de fazer e fiquei protelando para fazer, mesmo sendo algo que eu gosto, porque se eu fizesse aquela tarefa, algo ia acontecer depois e eu não estava conseguindo ver, que era o fato de que da validação externa. Aí vou dar um exemplo aqui do meu livro. Aí eu tenho esse livro aqui, né, que eu lancei dos Mini Jardins, uma terapia para a vida. Então, esse livro, para mim, né, ele é como se fosse um troféu. E depois eu lancei esse mesmo livro na Amazon, numa outra mentoria que eu estou. O livro já estava pronto, o arquivo pronto, eu só teria que mudar o formato e enviar para o pessoal da mentoria para a diagramação. O que que aconteceu? Eu passei 3 meses para transformar o PDF em Word, não sei o quê, diminuir a resolução de foto, porque ele tem bastante foto. Nossa, como diz aqui, foi um moído grande. Eu digo, gente, o que está acontecendo, né, com isso? Aí depois eu fui vendo o seguinte, por que que eu estava parando e não estava conseguindo fazer? Porque ia acontecer algo depois. Eu ia, por exemplo, vender o livro, fazer algum tipo de movimento, de fazer oficina com os terrários, fazer outro tipo de movimento. Então, aí na mente vinha aqui, não, eu vou trabalhar mais, nossa, eu vou ter mais trabalho, não vou querer fazer isso, eu quero parar, quero sossego, para que que eu inventei de fazer isso?
Então começa a vir um monte de ladainha na cabeça e que isso vai atrapalhando. A partir do momento que eu notei, né, que é sutil assim essa coisa de prestar atenção, eu digo, gente, olha só, como fala do filme do Homem-Aranha, né? Quem tem grandes poderes tem grandes responsabilidades. Então, era o quê? Um poder que eu tinha na mão e aquilo ia me trazer mais responsabilidade. O que a mente faz? Opa, peraí, que ela está aperreada aqui, vamos dar um jeito dela não se, vamos proteger ela aqui. Então, isso acontece de forma sutil, muito sutil. E, deixa eu ver o que mais, o que eu anotei hoje. Sim, aí o que eu estava falando de sutil é você se tornar especialista de você mesmo, né? A Luana, que está aqui, me ajudou bastante com a análise corporal, né? Com os traços de personalidade. Nossa, eu fiquei assim, gente, eu não acredito que era isso, né, que estava acontecendo. Que até a gente viu ontem, né, o masoquista, né, que é um traço que não tem a ver com o distúrbio, né, mas é o nome, né, dado para o traço de caráter, né, Luana? E aí eu digo, gente do céu, olha as características, né, que ela até deu um exemplo que eu vou dar aqui de novo. A pessoa que tem os traços que eu tenho, diz assim, a pessoa chega e me convida, minha amiga lá de Mossoró, eu adoro calor, gente, adoro Mossoró, adoro que é uma cidade que tem aqui na região oeste, e que lá tem o Hotel Termas, que tem piscinas com águas naturais termais. Tipo tem no sul, né? Tem bastante hotel desse tipo. Ela diz, ah, você vinha para Mossoró, não sei quem e tal. Eu amo o calor, amo minha amiga. Aí agora vai ter o São João de Mossoró, que é período, né? Que diz que é o tipo São João de Campina Grande. Lá você vem, eu sei que eu adoro festa de São João. Mas eu não me animei de jeito nenhum para ir. Olha só o tanto de coisa, porque, gente, ter que ir para Mossoró, ficar no hotel, ou ficar na casa dela. Aí comecei a pensar, quem é que vai? Vou só? Não. Aí comecei a inventar um monte de exigência para não ir com uma coisa que eu adoro. Olha o que o cérebro faz. E assim faz com que? Com o dinheiro, com a doença, né? Eu estava vendo também um filme, a questão do termostato financeiro. Muitas vezes a pessoa não aumenta essa parte financeira exatamente porque eu vou me tornar diferente de quem na minha família? Eu vou ser a única milionária na família, aí vou ficar diferente do não vou mais pertencer ao meu grupo familiar. Então, o pertencimento é algo muito forte, tanto na questão de saúde como de dinheiro. Quem já ouviu assim, ah, minha família todinha tem pressão alta, eu também tenho. Ah, minha família todinha tem diabetes, eu também tenho. Então, fica aquela informação e que obrigatoriamente não precisa ter. A família da minha mãe, minhas tias, eu só tenho uma tia magra. As outras tias são todas gordinhas, assim, tudo redondinho, assim. Aí teve uma época que eu notei que eu estava bem, tava com 10 quilos a mais do que o que eu estou hoje, estava com 70 e tantos. Aí eu digo, por que eu não consigo emagrecer? Aí, estudando lá meus cursos de programação neurolinguística, percebi que como é que eu vou ser magra se toda a minha família, as mulheres são gordas? Então, isso também é um outro ponto que impede a gente de melhorar na saúde e de prosperar. Então, por isso que eu digo a parte, o que você usa para cura na saúde, você usa a mesma cura para o dinheiro. Então, você pode fazer o Ctrl+C, Ctrl+V com a mesma técnica, a mesma coisa, que é o básico, que é a mudança de identidade, sair do piloto automático. Então, resumindo, né, é o quê?
Parar 5 minutos, 1 minuto aqui, respirar, validar o que eu consegui. Olha que coisa simples e fácil de fazer. E por que que a gente não faz? Porque tem influência do ambiente, que puxa a gente para trás. E aí, o que que é importante? Essas questões da reconhecer que essas questões que acontecem tanto nas finanças quanto na saúde são o que a gente chama de doenças da alma. A doença, quando chega no corpo, é porque já veio de algo fora do nosso corpo. Primeiro vem a parte energética, quando chega no corpo, é porque é um aviso, dizendo: ei, bichinha, não é por aí não. Você está fazendo isso aí tudo errado. E aí a gente entra no automatismo, entra no, como eu posso dizer, nos efeitos rápidos dos remédios, né, ou de terapias rápidas, e não resolve a raiz. E por quanto tempo eu vou ter que ficar fazendo isso? Só pelo resto da vida. É igual atividade física. Se eu paro, o padrão volta. Então, para eu aprender isso, gente, vocês não têm noção. Tem uma técnica que eu acho que é a Mel Robbins que fala, que é aquela dos 5 segundos. Faz assim: 5, 4, 3, 2, 1, agir. Eu passei 4 anos para entender o que era isso. Para você ver a questão do agir, quer dizer, não, deve ter falta alguma engrenagem aqui na minha cabeça. Porque era uma coisa bem simples, né? De fazer, agir, tirar esse copo daqui e tá para cá. Aí eu não conseguia, né? Dando um exemplo bem tosco assim. Aí foi que eu entendi que eu passei 4 anos para entender isso, porque eu ia para as técnicas, aí a mentora dizia: vamos lá, pessoal, vivência, né? Presencial. Vamos lá, todo mundo, 5, 4, 3, 2, 1, agir. Aí eu ficava parada. Eu não entendia. E como assim agir? Aí ficava procurando agir dentro da minha cabeça. Aí, quando veio o entendimento, que é o quê? O cérebro, se você fizer em 5 segundos, não dá tempo a ladainha ficar lhe perturbando. Ai, que besteira, não vai não. Olha, para Mossoró dá muito trabalho. Você quer, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer? Primeiro é ter um desejo ardente. Vou dar o exemplo lá de ir para Mossoró. Desejo ardente. Tem tudo que eu gosto, mas está faltando um desejo ardente. Mas como eu quero muito, né? Ó, vou pegar o quê? Calor, São João, vou ver minha amiga, ainda vou sair de dentro de casa. Mas aí que eu estou numa fase de ficar dentro de casa. Saquei agora. Por que que eu não estou querendo ir? Estou querendo ficar dentro de casa. Aí eu preciso o quê? Entender. Aí por que que eu estou querendo ficar dentro de casa? Porque eu estou tendo algum tipo de ganho. É a caverna. Aí lá vem meu outro super-herói preferido, o Batman. Acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Então, esse tipo de movimento, né, que eu estou contando para vocês, é um aprendizado. Tanto é que eu fui vendo, construindo aqui as coisas que eu aprendi, né, para poder ir mostrando a profundidade que é isso, o quão profundo é e é simples. Aí, mas não é fácil, porque precisa de quê? Consistência e fazendo, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, né? Deixa eu ver o que é que dá desse. Pode falar, Dai. Abre o microfone aí, querida. Pode abrir. Pode falar Eu o que é isso. disse, Hã? eu disse que talvez essa voltinha revigore as tuas energias para te relaxar É, e avançar nos teus projetos aí. Talvez aí seja uma sementinha aí, ó, do universo. é verdade, a sementinha plantada, né? E eu gosto muito aqui do nosso estado, né? Do Rio Grande do Norte, porque tem o quê? Um litoral belíssimo, né? Maravilhoso, com praias assim, paradisíacas, né? Aí, o que que custa eu sair daqui e visitar ali? Eu não estou indo nem em Pirangi, que é aqui pertinho, que eu adoro, eu já morei lá, tem o maior cajueiro do mundo.
Então, eu estou aqui revelando e contando para vocês o movimento que eu estou fazendo, né? Que eu digo que hoje eu fiz isso aqui para mim. Eu vou compartilhando aqui o que eu estou fazendo e o que eu estou aprendendo. Porque como a nossa vida é cíclica, é importante o quê? Respeitar esse ciclo. Aí eu já estou começando a sentir a força da vontade. É diferente, observa a linguística, a gramática, né? Não é força de vontade. Porque força de vontade a pessoa diz assim, vou na força da raiva, né? Tá pago. Gente, isso é terrível para o cérebro, né? Então, é o quê? Força da vontade. Então, são coisas sutis que vão fazendo diferença para o cérebro, para o entendimento. Então, a parte da linguagem, da linguística, também é importante na hora da gente promover as nossas mudanças e fazendo esses movimentos para a saúde, que é uma das coisas que eu prezo muito, é a saúde, e a questão financeira, que é onde está a minha maior dor existencial, digamos assim. E aí, isso está fazendo muita diferença para mim. Então, eu quero, inclusive, agradecer a vocês que vêm aqui me prestigiar, ouvir os meus relatos, né? Que eu digo assim, faço para mim, estou aprendendo, aí vou compartilhar. Porque na hora que eu vou falando, o que que acontece? Eu vou tomando consciência, como agora, ó. Eu entendi que o fato de ir para Mossoró tem uma coisinha assim que está me impedindo, que é o quê? Vou sair da caverna. E olha o tanto, se eu fosse colocar, quantas coisas boas, né? Tem, inclusive, muitas técnicas que diz, faça uma lista das coisas boas, faça uma lista daquilo que você não está gostando. Então, nem a lista ganhou. A lista ajuda, me ajudou aqui, né? Esse movimento. Então, o que que é importante? A gente fazer isso. Outra coisa importante, parar de reclamar, que eu estava percebendo que eu estava assim tão focada nas coisas que eu não estava conseguindo e eu não estava percebendo que eu estava focada no que eu não estava conseguindo e aí eu não estava querendo, conseguindo fazer o que eu queria. Olha como é assim esse movimento. Então preste atenção, né? Que é uma das coisas que eu uso muito é você ficar no estado de presença. Como é que eu sei que eu estou no estado de presença? Uma das coisas importantes é a respiração. Ah, eu não sei se eu estou presente. Não, eu estou aqui prestando atenção na respiração, em mim, em vocês, né? Percebi, estou consciente do que eu estou falando, eu abro um parêntese e volto, né? Não fico perdida no parêntese, vou e volto. Então, eu estou aqui, presente, conectada. Aí, como é que eu sei que eu não estou presente? Quando eu vou começar a fazer as coisas automáticas, né? Esquecer o fogão ligado, descer para pegar água e chego lá embaixo e disse, ai meu Deus, eu vim fazer o quê aqui embaixo? Aí volto para lembrar, porque eu não estava presente. E aí eu uso muito de falar comigo. Glaucia, você vai lá embaixo, pegue sua água e volte. Então, isso é uma coisa que tem me ajudado bastante, porque além de estar com a mente assim muito, eu posso dizer, com muita informação, eu também tenho um veio artístico. Aí eu olho e já fico querendo criar um monte de coisa, né? Como hoje no processo terapêutico, eu conversando lá com a terapeuta, aí falei do livro da fibromialgia, que ainda não está pronto, ainda não saiu, mas vai sair. Aí eu comentando com ela, aí eu disse, gente, o que está acontecendo, né? Aí o que que eu percebi? Que se eu lançar o livro, eu vou ter trabalho. Aí eu disse, olha a preguicinha chegando, pode-se embora que não tem vaga aqui para vocês. E aí tomei consciência, consegui fazer uma parte do que eu precisava, foi uma tarefa simples, e aí o negócio vai fluir, que é sair de quê? Do gerar o atrito, né? E o dinheiro dormindo. Ah, ganhar dinheiro dormindo, né? Que eu digo assim, minha meta é ganhar dinheiro dormindo, né? Só caindo lá. Inclusive, eu fui olhar aqui para o imposto de renda, fui lá na Amazon, né? Que tem
KDP, que é onde você faz a parte da divulgação do livro, onde você recebe pelo livro, recebe os royalties, né? Aí eu estava vendo que todo mês eu recebo royalties, gente, do livro. E eu não estou nem fazendo essas vendas todas, né? Mas eu digo, gente, aí eu fui comemorar. Nossa, R$ 50 entrou na conta em janeiro e eu nem vi. Em dezembro entrou cento e poucos reais e eu não tinha percebido. Já estou ganhando dinheiro dormindo, Luana. Olha aí que legal. Então, aí eu fui o quê? Comemorar. Ah, é só R$ 50? Não é só R$ 50, é R$ 50, né? Então, por isso que é interessante essa questão da atenção, da comemoração com o que está acontecendo com você, e você se vê com seus próprios olhos, que é, nós vamos nos ver com os olhos de Deus, porque somos todas, né? Todos nós somos que filhos de Deus. E temos poderes também, né? Superpoderes. E então, é, deixa eu ver aqui, só mais uma coisa. Sim, a última coisa aqui para a gente encerrar. Uma coisa que é importante para a gente se manter nesse movimento, né, de equilíbrio, não é de equilíbrio, é de harmonia. Porque o equilíbrio é assim, né? Igual na bicicleta. Você não fica parado, você tem movimento. É a questão das emoções. Então, quando a gente consegue regular as emoções, isso vai regulando as outras coisas, principalmente a saúde. Então, se eu estou numa emoção de vítima, eu não consigo criar dinheiro. Eu não consigo realizar o que eu estou querendo, porque eu estou só o quê? Reclamando. Então, é como se faltasse combustível para eu criar o que eu estou querendo. O que que é importante? Quando a gente está, como é que eu posso dizer? Num movimento de aceitação, é um movimento assim de, vamos chamar de transição. Deixa eu ver quantos hertz tem aqui. Aceitação. Aceitação tem 350 hertz. E a razão tem 400 hertz. O amor, 500 hertz. A alegria, 540. Então, o que é que eu tenho feito? Estou assistindo filme das coisas de humor, de piada. Quase todo dia eu pego um videozinho para rir. Rir com os comediantes. Só o que tem comediante aqui no Nordeste. Lá vou eu assistir o besterol. Às vezes por outra eu tenho umas crises de riso. Então eu faço o quê? Estou numa frequência alta. Termino de dar uma gargalhada, aquilo me impulsiona. Então eu vou criando estratégias para manter. E que vocês também possam criar as estratégias de vocês, como eu tenho criado as minhas, para manter um estado elevado de consciência, um estado elevado de frequência emocional, para poder ter saúde, rejuvenescer. Ai, deixa eu contar um segredo, que não é segredo. Outro dia eu fiz uma palestra, não lembro, sobre rejuvenescimento, que é uma das coisas que eu gosto, né, de ver, porque mesmo que você faça alguma intervenção plástica, se você não muda o seu emocional, não fica bem, parece que fica faltando um negócio, parece que pintaram de fosco, né? Fica então aquele povo tudo com a mesma cara, né? Com aquelas harmonizações. Eu não tenho nada contra, inclusive pretendo fazer alguma coisa, não sei o que, nem quando. Aí eu notei, eu participei do curso de PNL como monitora, né? Minha trainer me convidou. Aí eu participei, foram 3 dias, no mês passado. Eu tenho o hábito de me olhar no espelho de manhã e olhar para a pupila do meu olho e me ver dentro da pupila do meu olho. É o quê? Eu estou me vendo com os meus olhos. Aí eu notei que essas ruguinhas que chamam pé de galinha diminuíram. Essa pálpebra levantou mais. Eu digo, gente, olha o botox cósmico aqui. Então, o fato de você mudar o seu estado emocional
também muda o quê? A fisiologia. Relaxou o músculo, né? Por que que vai derretendo? É a tensão e a falta de colágeno. Então, eu estou contando aqui para vocês que vocês comecem, né, se quiserem, lógico, né, a fazer esses movimentos de rir, de dar gargalhada, de rir de você mesma, né, como uma vez por outra eu faço aqui com as minhas brincadeiras, para que você possa aumentar a sua frequência emocional, melhorar a sua longevidade e a sua sanidade também. E, por consequência, a conta bancária vai aumentando e que vocês possam ter assim muita, mas muita prosperidade e saúde na vida de todos. Então, quero agradecer. Quem tiver alguma pergunta, estou aqui disponível. Eu quero perguntar, Glaucia. Boa noite. Boa É noite, muitas, querida. Hã? são muitas informações. É, Mas deixa eu fazer uma pergunta. É, você falou da sua questão de sair de casa, certo? De não querer sair de casa. Isso é como se fosse uma sabotagem, outra sabotagem. Mas como é que eu percebo, por exemplo, você falou das listas. Sempre que eu não quero sair de casa, eu tenho um evento para ir. Aí eu fico colocando desculpas. Ah, eu não vou por isso, por isso, por isso, por isso. Se eu fizer uma lista dos prós e dos contras, isso sempre vai me dar a resposta? Eu vou conseguir ter. Hum? vai dar uma resposta que vai lhe ajudar na decisão. Mas a decisão, ela é interna, ela é na raiz. Então, por isso que é interessante o quê? A autoobservação e o autoconhecimento. Se eu tenho uma característica que tem uma tendência a gostar de ficar sozinha, então eu reconheço aquilo, aceito aquele comportamento. Então, qual é o passo para eu sair? Tem até aqui, ó. Primeira coisa, parar de reclamar, né? Deixa eu ver se eu peguei certo. Primeira coisa, para eu tomar o quê? As rédeas e decidir. Eu vou o quê? Reconhecer. Vocês viram que eu fui contando de Mossoró, né? Fui reconhecendo aquilo ali. E assumi que eu gosto de ir lá, gosto das coisas de lá, mas ainda não tinha um desejo. Aí o que que eu faço? Eu me acolhi aqui. Nossa, é mesmo, né? Gosto tanto, mas eu ainda não tenho um desejo tão forte para ir. Então, me acolhi. Eu permiti que aquilo existe em mim sem brigar. Então, não estou forçando barra. Aí eu vou, inspiro, realmente está acontecendo isso. E a respiração me dá uma segurança de me centrar. Então, ó, vou reconhecendo. Aí depois, o que que você pode fazer? Você pode até não ir para onde você quer ir. Você pode fazer uma coisa diferente, uma que eu chamo a tarefa, uma micro tarefa, 5 minutos de alguma tarefa, um movimento no corpo, diferente. Para quê? Para o seu cérebro entender que você está num caminho diferente. Porque a tendência é o quê? Não quero sair, quero ficar em casa, deitadinha ali, comendo pipoca, assim, televisão, sem fazer o que precisa ser feito. Aí eu escolhi fazer o quê? Algo diferente. Então, aqui, às vezes eu quero fazer alguma coisa diferente, eu faço o quê? 3 polichinelo, me levanto e faço. Aí eu fiz um movimento, só em fazer agora aqui, ó, já gerou um agito. Quer ver? Façam aí esse movimento com a mão. Para você perceber que gera alguma reação química no corpo. Primeiro, quando você bota a mão para cima, você não consegue pensar nada negativo. Fiz um movimento, ó, já deu um negócio diferente aqui. Ativou algum neurotransmissor. Pronto, fiz alguma coisa diferente. Aí eu vou o quê? Validar, porque agora eu já estou diferente da hora quando eu comecei a dizer que eu não queria sair. Aí eu já estou diferente, eu já estou, realmente, ir para lá vai ser bom. Aí vou ver quanto está a hospedagem, por exemplo. Começar a me tirar como é que eu posso dizer? É como se eu começasse a empurrar o carro para pegar, e empurrando. Então, é uma sequência
de movimentos. Depois, se você quiser, eu posso até mandar esse slide aqui. Faz com que você saia do inconsciente, que é o passado, o padrão, tenha uma nova postura, um novo movimento e vou fazer algo diferente. Então, isso é uma das coisas que eu mais tenho feito, que é para o meu cérebro, o meu sistema nervoso entender que eu estou em segurança, em tomar aquela decisão. Por que que eu fico em casa? Porque é seguro, teoricamente, aqui na minha cabeça. Não sei se fez sentido para você já. Sim, sim. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Eu Tá? tenho, por exemplo, um padrão que eu já percebi. Eu penso muita coisa. Ah, eu vou fazer isso. Mas, no fim, eu não faço 5% daquilo que eu penso. Eu penso, menina, é uma coisa terrível. Só que eu vou pensando e vou desistindo. Vou desistindo. Isso é muito ruim, muito negativo, não é? Desgasta. É aquele movimento que eu falei que você fica subindo a escada, porque pensar cansa. Pensar muito desgasta o meu baço pâncreas, ativa o sistema lá de produção, que eu não sei nem dizer, de glucagon, não sei o que, dos açúcares da vida, né? Então, pensar demais também gera um desgaste no organismo. O que é importante é você. Por isso que o autoconhecimento é importante. Tem uma coisa que eu fui aprendendo, assim, que eu gosto de ensinar. Pronto, é uma coisa que eu adoro. Você que tem aquele seu trabalho, né, com liderança, que eu percebo que é uma coisa que você gosta de fazer. Então, é ver se aquilo tem sentido para você. O que é que faz sentido para mim hoje, né? Assim, eu gosto de ter uma casa com jardim. Para mim, não faz sentido eu morar num apartamento, porque eu sei que eu me sinto melhor com natureza. E porque eu fui me conhecendo, me percebendo, eu fico, aqui é melhor. E como é que eu percebo? Por comparação. Eu comparo, por isso que eu digo, faz uma listinha. Comparei, mas ainda não escolhi. O que é que o seu coração, o Dalai Lama, ele faz assim, o que faz seu coração cantar? O que faz seu olho brilhar? Então, são percepções. Que se você não está percebendo, muitas vezes o outro percebe, né? Aqui, minhas colegas que estão aqui, minhas amigas, né? É tudo amiga, não é mais colega, é tudo amiga do coração, né? Você também já me conhece um pouco, né? Então, é um aprendizado, tem coisa que vocês percebem em mim que eu ainda não percebi. Aí, quando chega um e diz assim, ó, você já notou que você faz isso aqui muito rápido? Você já notou que você faz isso muito bem? Então, por isso que é interessante a gente participar de processos que vão fazer com que a gente vá tendo mais consciência de quem a gente é. Porque é esse movimento, né? Eu vou crescendo e vou contribuindo, vou crescendo, vou contribuindo. Para o quê? Atingir lá o que que eu quero? Qual é o propósito? Ainda não sei. Meu propósito é manter minha saúde. Pronto, vou manter minha saúde. Então, é esse movimento e ver se os seus pensamentos são coisas realizáveis, se vão ajudar alguém com aquele seu movimento. Isso aqui que eu estou querendo fazer. Tem alguém que vai precisar disso? Que é interessante também a gente fazer dinheiro com aquilo que a gente gosta. Então, por isso, o autoconhecimento é que ajuda. Outra coisa que eu faço bastante é escrever. Eu começo a escrever. Tanto é que eu já tenho aqui outro livro pronto só de coisas que eu fui escrevendo. E inconscientemente fui escrevendo e disse, nossa, isso aqui dá um livro, porque eu estou com mania de livro agora, né? Isso aqui dá um livro. Então começa a escrever. A partir do momento que você vai escrevendo, o fato de escrever é um movimento que passa pela mente, pelo corpo, e você fica em estado de presença. Eu não consigo escrever e pensar noutra coisa. Então, começa a escrever. É uma sugestão. Para você, a partir do que você escreveu, vai tomando consciência e vendo se aquilo faz sentido para você.
Faz sentido para você escrever? Muito, muito. Sim, eu escrevo, eu já faço isso. Assim, tem uma técnica que eu faço logo cedo, de manhã, escrever 3 páginas. Isso já vem de um livro que eu aprendi em um dos livros que eu li. Ah, E a gente, assim, ou todos os dias não. De umas 5 vezes por semana eu faço essa escrita, só que o livro ele ensina de forma aleatória. O que você vai pensando, você vai escrevendo. entendi. E eu faço mais, assim, essa sua técnica que você está falando é interessante. Que você está falando de eu colocar aquilo que eu estou pensando em fazer e eu começar a escrever. Não é isso? Porque vai trazendo clareza. E Luana comentou aqui que é interessante a gente escrever também com a mão não dominante, porque vai ativando outros circuitos aqui dos hemisférios, né? Direita e esquerda. Direito e esquerdo, né? Vai ativando, e à medida que vai passando pelo corpo, né? Você vai observando as mudanças. Então, isso é um exercício, né? Que ajuda. Então, autoconhecimento, autopercepção, estado de presença com a respiração, né? Se você ou meditação, uma meditação que você goste. Hum, Por exemplo, eu prefiro meditação sem música. E se for música, piano, eu prefiro. E outra coisa que eu gosto também é ouvir som de guitarra. Eu não sei por que som de guitarra me relaxa. Não me pergunte, né? Aí, pronto, a sorte do meu filho aqui, que ele é guitarrista, então ele está tocando guitarra, não me incomoda. Eu acho até bom, que ele toca bem, né? Então, são esses movimentos, você ir percebendo, vem, vai escrevendo, e procure algum tipo de ajuda, alguém que você confie, que possa lhe conduzir no processo. Eu sempre estou com pessoas me ajudando a me conduzir. A Daiane me ajuda com a parte da casa, né, do movimento, que ela é arquiteta, tem a Luana, que também me ajuda. Então, assim, cada uma de nós tem alguma coisa para oferecer e a gente faz alguns movimentos de acompanhamento para poder conduzir, como é que se diz? Seguir os nossos objetivos com maior velocidade. Porque senão a gente começa a subir a montanha errada. Aí quando chega lá em cima, hum. faz, ai meu Deus do céu, rolei essa pedra aqui esse tempo todinho e não era o que eu queria. Né? É, exato. Então, assim, é essa questão do que faz sentido. E como é que eu sei que se faz sentido? Eu começo a ver quais são meus talentos, meus dons, né? Pronto, eu não tenho talento para cantar, com a minha voz aqui afinada. Mas se eu for treinar, for com uma professora de canto e treinar alguma técnica, inclusive vai me ajudar. Então, vai ajudar nesse movimento. Outro movimento que eu fiz e que me ajudou um período foi fazer dança, dança de salão. Porque eu ia movimentando o corpo, saindo lá do meu movimento de Playmobil, para ter o quê? Flexibilidade e percebendo no meu corpo que meu corpo agia. E dançando eu estava o quê? Estado de presença. Então, são escolhas. Yoga ajuda. Então, são coisas que você que vai ver com o que é que você se identifica. Atualmente, eu já fiz yoga um bom tempo, até aqui na universidade, e hoje em dia eu não me identifico mais com yoga, a não ser que seja um movimento mais dinâmico, né? Ou então a meditação mais dinâmica. Aí eu gosto. Mas coisa assim muito parada, aí eu noto que eu já estou parada, eu quero é mexer. Então, autoobservação. Entendeu? Sim, com certeza. Muito E obrigada. se eu puder, Muito obrigada pelos seus ensinamentos. e eu digo assim, se eu puder contribuir, qualquer coisa, você tem meu telefone, pode entrar em contato e ver se tem algum Tá certo. movimento que eu possa lhe ajudar você ir na sua condução, né, dos seus movimentos.
Tá bom, tá certo. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui hoje, me ajudando nesse processo, né, que é de autoconhecimento constante e de partilha. Um cheiro para vocês e até a próxima. Pausar aqui.